de Exu, sou um babalorixá da nação Quito, né, da cultura Nagô, e sou um Obá-Uniorete de Ifá, ou seja, sou iniciado em Ifá, sou iniciado em Egungun, também, como Alufá. E hoje eu venho aqui conversar com vocês, a gente esclarecer alguma coisa, situações que nós vemos no nosso dia a dia e que nos deixam um pouco perplexo como que isso pode acontecer. Então, a primeira situação que nós temos escutamos na nossa religião, nós falarmos sempre de ebó, feitiçaria, macumba. Que fulano está com macumba em cima, que é feitiço, é coisa mandada, é um encosto. E aí essa pessoa chega, não, que tem que ir na igreja para tirar, que teve uma revelação, que o Espírito Santo baixou, que fulano, e aí vai aquelas coisas todas que todos nós já conhecemos. Tá? Isso daí é um ponto. Agora, o que eu quero chegar e colocar para vocês é o seguinte: aonde, né, está a diferença que se pode ter certeza o que é o Espírito Santo e não é o orixá, e não é um guia de Umbanda? Aí o crente aí chega e diz, não, porque está na Bíblia, está isso, aquilo. Sim, mas a Bíblia foi escrita, né, lá 2000, lá, não sei quantos mil anos atrás. E o que acontece? Isso está acontecendo hoje. Então, quero saber o seguinte: o pastor está ali, o obreiro, né? Aí teve aquele negócio, teve a revelação. O que diz que aquela revelação não é de um guia de Umbanda, não é de uma entidade de esoterismo, não é de um orixá? Aonde que ele pode afirmar que aqueles que estão ali são de Deus e outros não são? Aonde que ele tem essa autoridade de poder dizer isso? Essa é a questão que eu quero levantar com você. Nós vemos que durante toda a nossa história, né, que nós trabalhamos com ebó, que ebó quer dizer o quê? São coisas que você faz, você realinha, tá, as vibrações em cima da pessoa, que são vibrações ruins, isso, aquilo, outro, e você vai chegar e fazer. Daí tudo bem. Mas antigamente existia também isso, era chamado também, o que era ebó de queimação era chamado de malefício. O que era de ebó para dar um caminho, para fazer uma coisa boa, chamado de sortilégio, que era aquilo que iria trazer sorte, iria trazer coisas boas. Então, como que hoje pode-se dizer que não se tem isso, que não existia, e que a Bíblia condena? O que a Bíblia pode condenar de uma coisa que não existia? Sim, Jesus não estava no continente africano, muito pelo contrário. Ele estava em outra área lá, ele não tinha envolvimento diretamente com o orixá e dentro dessas situações. Então, aliás, Jesus, se a gente for analisar também, ele nunca foi cristão. Ele nasceu judeu e morreu judeu. Em momento algum ele chegou e falou, estou fundando uma nova religião. As pessoas que usaram o nome dele disseram que fundaram, que seria o cristianismo, que depois mudou no catolicismo. Jesus, em momento nenhum, ele falou que ele deixou de ser judeu para ser católico. Ou para ser evangélico. Então as pessoas chegam e dizem assim, não, que eu sigo a Bíblia, que isso, aquilo, conforme aqui, já chegou aqui, a pessoa chegou, não, porque você está na coisa errada, você tem que fazer que nem eu, que eu sigo tudo que está na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Perfeitamente, meu irmão, mas você é circuncisado, porque a aliança não é feito você ler a Bíblia, não, porque a Bíblia também não existia, era o Torá, mas a aliança com o povo de Israel era através da circuncisão. Aí começa aquela história de gelatina, tenta escorregar para um lado, para o outro, tudo, mas a gente chega e não vê. Mas o importante
a gente chegar e ver o que nós estamos querendo chegar e ver, porque nós estamos permitindo que outras religiões venham para nós chegar e dizer o que está certo, o que está errado, e nós ficamos calados. Eles se alegam ser detentores do Deus único. Não, porque Deus está conosco e não está. Ué, mas Deus é onipresente. Onipresente eu entendo que Ele está em qualquer lugar. Aí quer dizer, está em qualquer lugar, menos dentro do centro de macumba, menos dentro do terreiro de Umbanda, que também é macumba. Então aí já tem 2 lugares que ele não está. Então ele já não é onipresente. Nós já perdemos algumas qualidades desse Deus. O irmão e a irmã já pararam para chegar e ver por esse ponto. O que nós podemos também chegar e dizer? Porque para nós do candomblé, as luzes do céu, os mensageiros de Deus são os orixás. Para a Umbanda, são os guias deles. Para o esoterismo, são os protetores e os mentores. Para os kardecistas, são as entidades lá que são entidades de luz e aí vai. A entidade deles são as mais altas que tem, tudo, estão lá em cima, e que vem, que faz, e... Bom, não vamos entrar no mérito de quem está acima, tudo de lá. Mas a questão é, se toda essa espiritualidade é a voz do Deus único, então o Deus único está em todo quanto é lugar, se fazendo manifestar por meios diferentes, mas é o mesmo e a mesma mensagem. Existem algumas situações que nós nos deixamos levar sempre por não entender bem. Nós falamos, por exemplo, de magia. Ah, porque tem magia negra, tem magia branca. Não, magia é magia. O que é negro é o coração da pessoa que utiliza dela para chegar e fazer. Existe um trecho na Bíblia que um homem cego se apresentou a Jesus e Jesus pegou um pouco de lama, de terra, né, para cuspiu, fez a lama e passou nos olhos da pessoa. E ela voltou a enxergar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acredito que isso é um ebó. Um ebó ligado ao Molu, ao Nilê, ao orixás da terra. Os irmãos já pararam para chegar e ver isso? Então, temos que começar a chegar e observar essas situações. Por quê? Não adianta a gente discriminar uma religião, discriminar outra, porque aqui está com Deus. Eu me lembro, tá? Alguns devem lembrar até, que há algum tempo existia uma briga na Irlanda com católicos e protestantes. Que era uma briga enorme, que se queimou até ônibus com criança, se atingia escola, tudo. Isso tudo porque todo mundo afirma estar com Deus. É uma situação. Mas Deus está presente em todo quanto é lugar. Essas brigas, essas confusões que nós fazemos, a doutrina espírita até fala uma coisa. A gente mexe numa sociedade de tal maneira, criando os débitos, criando situações, que depois nós viemos fazer um resgate coletivo. Aí nós não entendemos o porquê. Podemos dizer também que o Covid-19 é um resgate de um karma coletivo de determinadas pessoas que tem que passar por aquilo em determinado momento. E então aí vem a situação. O que nós devemos chegar e fazer? Primeiro lugar, entender o direito do próximo, porque é um pouco complicado. Porque veja só uma coisa, a partir do momento em que nós atacamos, fazemos algumas coisas contra, aquilo nós estamos atacando contra um grupo que se sente ofendido espiritualmente, aquilo, nós geramos uma energia muito grande.
está aqui para poder absorver um grupo. É uma situação. E aquela situação acaba se tornando para nós um karma coletivo, ou para algumas pessoas, que tem que ser resgatado. Aí quando nós vemos possivelmente essas situações que nós estamos vendo de morte, de outras tudo até que acontece quando é um desastre muito grande, alguma razão teve para aquelas pessoas estarem ali. Elas não vão entrar dali, não aconteceu por um acaso, senão a espiritualidade haveria de ter tirado elas daquela situação. Mas não tirou porque eles tinham que passar por aquilo. E, mediante a isso, é que eu estou conversando hoje aqui com vocês, mostrando esse tipo de coisa. Porque se começa numa coisinha boa, fazendo um ebozinho, uma feitiçaria, uma queimaçãozinha aqui, tudo, gera um karma pequeno. Mas quando se faz uma coisa grande, você gera um karma grande. Quando é várias pessoas fazendo uma coisa que acaba se tornando grande, se gera um karma grande, que podemos chamar de um karma coletivo, onde todos aqueles um dia vão chegar e pagar. Possivelmente, essas pessoas que estão indo agora no momento, já estavam para chegar e pagar e passar por essa situação. Não podemos afirmar que sim, que não mais, pelos que nós conhecemos, de tudo que as religiões falam, que nós colocamos tudo, está dentro desse tipo de coisa. É muito importante a liberdade religiosa. Podemos notar que a China sempre teve esses problemas de mandar para o mundo determinados problemas esses. Mas esses problemas, desde o momento que eles invadiram e tomaram o Tibete, que é um ponto religioso pertencente ao Dalai Lama. Ali nós temos um karma coletivo muito grande, porque o Dalai Lama está exilado fora da China. Essas coisas todas são que geram esses karmas coletivos, que geram essas situações e que a gente fica sem chegar e saber o que fazer. Aí vamos acusar, não, porque conforme um chegou e falou, não, é porque está tendo essa situação toda, porque no carnaval a Mangueira colocou Jesus lá, disse aquilo outro, e coloca as coisas do diabo, que são os orixás, tudo tem que acabar com o carnaval. Nada a ver. Nós temos que acabar com esse preconceito, essa picuinha de uma religião para com a outra. E a gente entender que somos irmãos e irmãs. Aí sim nós vamos conseguir tocar a nossa vida para frente. A gente vai conseguir evoluir. Senão nós vamos ficar sempre nisso, nessa ciranda de encarnar e desencarnar e só pagando débito e não evoluindo, não crescendo. Então, meus irmãos, vamos começar a fazer essa mudança, essas coisas assim. Temos o poder de fazer um mal para o outro? Temos. O candomblé nós sabemos que temos, e sabemos que ninguém é inocente dentro do candomblé, porque conforme o tempo vai passando tudo, você vai adquirindo conhecimento de como prejudicar o outro, utilizando as forças, os elementos da natureza, uso do Zifá, os próprios Egungun mais agarrados à terra, os Eguns, e aí vai. Você então vai utilizar tudo isso contra um desafeto seu. Mas você está buscando um karma para você. Você pode até se defender, utilizando porque você está numa posição vulnerável e a única maneira que você tem de se defender é dessa. Tudo bem. Você se defendeu, mas agora você não saiu para chegar e fazer o mal, provocar o mal, querer. Você não está curtindo o mal. Então isso é importante. Você chegar e fazer um malefício para se defender é uma coisa. Você está se defendendo aqui. Agora você passa isso aqui para você ir lá prejudicar o outro, fazendo malefício, fazendo alguma coisa, não. O sacerdote,
Quando eu digo sacerdote, não é só o pai de santo, o Ogã e a Ekede, o Babalaô, a Petebi, o Alabá, o Ogé. Eu digo todo iniciado no culto, seja qual for a religião, ele já tem uma responsabilidade e um débito junto à sociedade. Porque se ele está naquela posição, ele angariou aquela posição que levou ele naquele caminho, ele já tem uma responsabilidade espiritual que ele vai ter que dar conta dela. Agora, se ele utilizar isso para o mal, vai ser muito ruim. Por quê? Porque ele não vai ser responsável só pelo mal que ele fez. Ele é responsável pelo bem que ele deixou de fazer. Porque ele, como sacerdote dos orixás, sacerdote da natureza, sacerdote do próprio Olodumare, ele tem a obrigação de orientar e caminhar no caminho do bem. Pastor, padre, freira, pastora também agora, não importa, são pessoas que têm responsabilidades sociais e espirituais. E as pessoas que são do candomblé têm mais responsabilidade, porque elas têm na mão o poder de poder destruir a vida de uma pessoa. É igual a pessoa que tem uma arma. Ela pode chegar e atirar, mas ela vai responder por aquilo. Existe a lei de causa e efeito, a lei do retorno e a lei do karma. São 3 leis que podem chegar e que nós não vamos sair daqui, nós vamos ter que chegar e fazer. Então, vamos entender uma coisa. O Espírito Santo não é só aquele da igreja, não. O orixá é o Espírito Santo, o nosso Eledá. Os guias de Umbanda também são. As entidades do centro kardecista também são. Os protetores e mentores do esoterismo também são. Espírito Santo, ou seja, aquele que é puro, que vem cumprir a vontade do Criador. Nada mais do que isso. Então, meus irmãos, muito cuidado com o karma e com o que nós estamos chegando pegando.